Olá a todos, vamos iniciar a nossa aula de LIFO, que se refere à pilha dinâmica. Inicialmente, vamos começar aqui com o conceito de LIFO. O conceito de LIFO trata-se de uma pilha. O acrônimo LIFO significa Last In, First Out, ou seja, o primeiro elemento que entra será também o primeiro a sair. Na verdade, o último elemento que entra, o último aqui que é chamado topo, será o primeiro a ser removido. Exatamente como numa pilha de livros ou numa pilha de pratos, onde os elementos de cima, ou seja, do topo, são os elementos que são movimentados, são inseridos e são retirados. E isso é o conceito de pilha. Trazendo aqui para a nossa aula de estrutura de dados, nós temos um modelo aqui, onde cada elemento aqui trata-se de um struct, que será criado e alocado dinamicamente. E cada struct, ele vai dispor de um ponteiro interno, que é o ponteiro chamado liga, né? Ponteiro de ligação. Aqui no nosso modelo ele é chamado de ante. Então, é um ponteiro também do tipo pilha, que vai sempre armazenar o endereço do struct anterior. E o primeiro elemento aqui, da nossa pilha, esse ponteiro interno de ligação, ele vai, obviamente, armazenar nulo, porque não tem nenhum elemento anterior. Então, dessa forma, iremos criar o algoritmo e depois configurar os atributos de dados. No caso aqui, nós estamos guardando apenas um número inteiro em cada struct, mas pode ser, por exemplo, um registro inteiro de uma entidade qualquer. E depois nós vamos configurar os atributos internos lógicos, que nesse caso aqui é somente o ponteiro de ligação, que vai ter que armazenar sempre o endereço de memória do último struct anterior colocado dinamicamente na memória. Perfeito? Então, vamos criar agora aqui o algoritmo. Depois eu gostaria de sugerir que vocês montassem aqui este programa, este algoritmo aqui, e fizessem a simulação na máquina de vocês. Nós iremos montar agora um algoritmo aqui do zero e depois também vou recomendar que vocês façam aqui o exercício, que é a nossa tarefa, para praticar o conhecimento sobre LIFO. Vamos utilizar aqui o nosso IDE Online, GDB, que dispensa instalação. Esse IDE aqui, ele está rodando numa plataforma Linux. Então, os comandos aqui do C++ são os mesmos, com exceção os comandos de terminal, que nós vamos utilizar os comandos do sistema operacional Linux. Primeiramente, vamos definir aqui o nosso struct de armazenamento, utilizando aqui o comando typedef para definir aqui um alias. Vou chamar de mylifo e vou dar o apelido de LIFO, que será a nossa pilha aqui. Então, nosso struct mylifo, definir aqui os atributos de dados e os atributos lógicos. No caso aqui, vamos colocar somente aqui um número inteiro. E vamos definir também aqui um ponteiro, que eu vou chamar de liga, que vai sempre armazenar o endereço do último struct que foi colocado na memória, o anterior. Vamos definir aqui o nosso ponteiro de controle, que é chamado topo, que vai sempre armazenar o endereço de memória do primeiro elemento, né, o que está no topo, o que será removido também. Perfeito. Pessoal, vamos definir aqui quais são os métodos, ou seja, as funções, as subrotinas básicas que um algoritmo do tipo LIFO deve ter. Vamos criar aqui uma subrotina que eu vou chamar de construtor. O objetivo dessa subrotina aqui é para inicializar a nossa pilha. Vamos criar também uma outra subrotina aqui que eu vou chamar de destrutor, porque quando você terminar o algoritmo você precisa destruir a pilha da memória.
Vamos criar aqui também uma subrotina chamada push, que é a subrotina que vai empilhar os dados, ou seja, vai inserir os dados. Então, eu vou mandar aqui via parâmetro um número inteiro para empilhar. Vamos criar também aqui uma subrotina para excluir para desempilhar, né? Sempre a gente tirar o elemento do topo. E vamos também criar aqui uma subrotina para checar se a nossa pilha está vazia. E essa aqui vai ser booleana. Vai retornar true ou false. Ou 0 e 1 também serve. E vamos criar aqui, pessoal, uma subrotina aqui para a gente poder fazer a exibição da nossa pilha. Então, vou chamar de listar. Essas são as subrotinas básicas aqui que nós precisamos para montar o algoritmo. Caso vocês queiram, vocês podem também colocar um menu de controle. Então, aqui eu declarei as subrotinas, certo? Vamos fazer aqui declaração. Deixa eu configurar o teclado aqui que ele desconfigurou. Estamos no Linux, né? Então, declaração de subrotinas. Tranquilo. Agora eu vou copiar então essas declarações para a parte de baixo da função main. Aqui, onde elas devem ficar. E vamos então... O que está acontecendo aqui? Vamos fazer a cópia aqui. Copiar. E aqui nós vamos colar. E aí, vamos iniciar aqui o código de cada uma delas, ok? O construtor, nós vamos simplesmente inicializar o nosso ponteiro topo. Porque toda vez que você cria um ponteiro, você precisa inicializar o ponteiro, porque senão ele pode dar um bug de memória. Então, esse ponteiro aqui, ele está no escopo global, nós vamos inicializar ele com 0, né? Que significa pilha vazia. Então, tá? Pilha vazia. Ok. Então, vamos deixar o destrutor para o final e vamos fazer primeiro essa função aqui, a função de empilhar. Então, obviamente, nós vamos criar aqui um struct vazio, vamos colocar na memória. Então, vamos fazer uma alocação dinâmica de memória, tá? Esse nosso struct será do tipo lifo, que vai ser a nossa pilha. Vai ser um elemento da nossa pilha. Nós vamos chamar de new lifo esse struct vazio, ok? Então, ele será, então, um ponteiro do tipo lifo, ok? É isso que significa essa informação aqui. Esse new lifo, né? Esse new lifo aqui, né? Que está sendo criado em forma de ponteiro do tipo lifo. Então, aqui, esse parâmetro aqui é necessário quando você faz o comando de alocação. Então, malloc, e aí nós vamos medir o tamanho de um lifo, usando o comando sizeof em bytes, e ele vai alocar para a gente exatamente o tamanho de bytes que ocupa um lifo na memória. Vamos perguntar aqui se a alocação for bem sucedida, tá? Então, se o new lifo tiver null dentro dele, significa que houve um erro, né? A gente pode colocar aqui um tratamento de erro básico, dizer assim, erro de alocação. Pronto. E aqui a gente pode fazer o seguinte também, podemos fazer uma pequena pausa aqui, por 3 segundos, e sair da subrotina. Vamos sair da subrotina sem fazer nada, caso tenha erro de alocação de memória. Bom, se for bem sucedido, então primeiro nós vamos fazer o tratamento dos atributos de dados, né? Que no caso aqui, nosso new lifo tem apenas um, que é a chave.
é um número inteiro, certo? Vai receber então esse getChave aqui que vem via parâmetro. E depois nós vamos fazer o tratamento dos atributos lógicos, ou de ligação, no caso aqui são os ponteiros internos, que nós temos apenas um também, né? Então, caso a nossa pilha esteja vazia, o que é a pilha, o que significa a pilha vazia? Então, essa subrotina vazia vai ser verdadeira, então a nossa pilha vai estar vazia, certo? Aí nós vamos fazer um tratamento aqui. Caso contrário, iremos fazer outro tratamento aqui. Ok? Então tá. Se a nossa pilha estiver vazia, pessoal, então o nosso neolifo, certo? O nosso liga vai ter que apontar para null. Ou seja, porque é o primeiro elemento, né? É o primeiro elemento da nossa pilha, então o primeiro elemento da pilha ele vai apontar para nulo, conforme aqui o nosso desenho. Conforme nós vimos aqui no início da nossa aula, deixa ele carregar aqui. Demora um pouquinho, porque esse slide ele é muito grande. Nesse caso aqui está demorando bastante. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Tá? Então, olha só. Esse desenho aqui trata-se da nossa pilha. Então, olha só. O primeiro elemento aqui, ó, o liga dele, ó, vai ter que apontar para null. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Caso a pilha esteja vazia, então é o primeiro elemento. Então, o liga dele vai apontar para null. Então, caso não esteja vazia, então nós já temos lá um topo, né? O topo já tem um valor lá, já tem um elemento dentro do topo. Então, o que nós vamos fazer? O neolifo, né? O neolifo, o nosso liga, vai então apontar para o topo, certo? Que é o anterior, né? E quem será o nosso novo topo? O nosso novo topo será o nosso neolifo, que a gente acabou de criar. Então, talvez se eu criar um neolifo, ele vai se tornar um topo, certo, pessoal? Então, olha só. Então, eu estou inserindo aqui um novo topo, certo? Esse cara aqui vai se tornar um novo topo. E ele vai ter que apontar para o anterior, que era o topo antigo, né? Então, o topo antigo vai deixar de existir e esse neolifo que nós colocamos agora vai se tornar nosso novo topo. Essa é a ideia. É o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Vamos lá. Então, vamos criar nossa subrotina vazia, porque ela não existe ainda, certo? Ó, essa aqui vazia não existe ainda. E como ela está chamando, então ela vai ter que ficar... Vamos colocar ela aqui. Antes aqui do destrutor. Ou logo depois do destrutor, né? Vamos colocar ela aqui. Simplesmente vou perguntar aqui, ó, se o topo for null, então retorne true. Caso contrário, retorne false. Esse tratamento muito simples. Então, se o topo for null, a pilha está vazia. Se não, a pilha não estará vazia. É dessa informação que nós precisamos. True vazia, false não vazia. Tá, ok. Então agora já não vai dar problema mais aqui na subrotina push, né? Ok, pessoal. E agora vamos criar então uma subrotina aqui. Opa.
para fazer então a remoção. Vamos criar aqui um ponteiro temporário chamado temp, certo? Eu vou remover o topo, então eu vou pegar o endereço do topo, vou colocar no temp, ok, pessoal? E já vou deslocar o topo para baixo, porque eu vou remover esse topo, certo? Então, quem será o nosso novo topo? O nosso novo topo vai ser, né, o topo anterior, que na verdade é o liga, né? O topo anterior é o liga do próprio topo, que é o anterior, é o liga do próprio topo, certo? Porque o liga do próprio topo sempre guarda o topo anterior. Então, olha só, esse topo aqui, ó, dentro dele tem um ponteiro que guarda o endereço do topo anterior. Então, o topo, né, se eu quiser deslocar ele para baixo, é só pegar o ponteiro topo e igualar ao interior dele, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Ok? E agora eu posso então remover com o comando free o nosso temp. Prontinho. Removendo aqui o nosso temp. Certo? Então, o pop é simplesmente isso, ele vai remover sempre do tempo. Mas e se por acaso a pilha já estiver vazia? Nós não poderemos remover nada. Então, vou perguntar aqui, ó, se estiver vazia, né? Se for igual a true aqui, ó, para vazia, então eu simplesmente vou sair daqui sem fazer nada, porque eu não posso remover de uma pilha que já não existe, tá? Posso colocar uma mensagem aqui se eu quiser também, ou simplesmente posso sair daqui, ele não vai ter problema nenhum. Não irá remover nada, não irá fazer nada. Ok, beleza. E agora vamos então criar aqui a nossa subrotina para fazer a exibição da nossa pilha. Novamente, vou criar aqui um ponteiro temporário. Ok, já vou colocar ele no topo, né? Já vou colocar o topo dentro dele. Ok? E aí, vamos fazer um laço aqui, enquanto o temp for diferente de null. Então, nós vamos pedir para ele exibir. Mostrar. Quem que ele vai mostrar? Vai mostrar sempre o atributo de dados. No caso aqui é só a chave. E vamos mandar para a linha de baixo, né? Gerar o buffer da linha e mandar para a linha de baixo, ok? Então ele vai mostrar aqui, ó, a chave e depois ele vai ter que deslocar então o temp para baixo para mostrar a chave do elemento anterior. Então, o novo temp vai ser o liga dele mesmo. Aí significa que ele vai deslocar para baixo. E aí ele vai fazendo isso, vai mostrar tudo. Aqui nós vamos pedir uma pausa, ó, de 5 segundos para que a gente possa ler os dados da nossa pilha. E sempre vamos pedir então para apagar a tela. Aqui ele vai fazer então a exibição. Perfeito. Tranquilo, já temos quase todos os métodos aqui pronto. Falta apenas o destrutor, né? Então, o vazia fica logo abaixo do destrutor. Então, vamos colocar ele aqui no lugar certinho. O vazia, né? Aqui o vazia. Vamos recortar daqui. Ele deve ficar logo abaixo do destrutor. Certo. Estamos acabando o nosso código já. E vamos fazer aqui o destrutor, que é o último que falta. O código do destrutor é semelhante ao código de exibir, só que ao invés de exibir, eu vou simplesmente destruir. Tá, então, vamos pegar aqui esse código exibir, ó, o listar, né? Vou até copiar ele aqui, ó. Porque ele vai ter um laço também. Ele terá um laço, então, vamos aproveitar. Então, o que ele faz? Ele cria aqui um temporário, já começa pelo topo, só que aqui nós vamos criar um outro, né? Vamos criar mais um aqui para nos auxiliar. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui.
Olha só, enquanto o temp for diferente de null, ele vai fazer um laço para navegar em todos os elementos da pilha. E aí, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, ele vai guardar, vamos guardar o temp, e aí vamos guardar o endereço desse temp aqui dentro do auth, desse ponteiro. Vamos, então, passar para o temp de baixo, né? Vamos mudar o temp agora vai ser o endereço do temp de baixo, mas o anterior já foi guardado aqui no auth, tá? E vamos excluir, então, o auth. Vamos excluir o auth. Pronto. Então, ele vai fazer isso aqui. Quando ele vai passando sempre para o temp de baixo. Quando ele chegar no último temp, ele vai querer passar para um temp que não existe, né? Ele vai chegar aqui embaixo, vai passar para um temp que não existe. E o temp que não existe está apontando para null, ó. Então, quando for null, ele para. Então, ele para. E nesse caso, ele vai excluir todos. Podemos colocar aqui uma mensagem. Pilha destruída com sucesso. Pular uma linha aqui. Pronto. Bom, pessoal, acabamos de construir, então, o nosso algoritmo da pilha dinâmica, com todos os métodos que são necessários. Vamos, então, fazer um teste aqui na função main. Eu vou mandar empilhar aqui, ó, alguns valores, 10, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. 20, 30. Só que também vou mandar listar. Vou mandar listar. Certo? Então ele vai listar. E depois vamos remover, ó, pop, listar, pop remove, listar, pop, listar. Mas antes disso, nós temos que chamar o construtor aqui, para inicializar a nossa pilha. E finalmente, no final, vamos chamar o destrutor. Será que vai funcionar? Vamos fazer um teste para tirar os erros. Um dos erros que irão aparecer aqui. Estranho. Vamos lá. Travou. Realmente. Deixa eu copiar esse código aqui. Porque se ele estiver travado, nós não iremos perder o trabalho que fizemos. Então vamos lá. Vou copiar esse código aqui. Copiei. E vamos atualizar aqui. Conectar ao servidor. Como eu imaginei. Se não tivéssemos copiado, vamos conectar aqui na internet. Ok. Parece que deu certo. Vamos lá.
ver os erros. Tá muito lento a internet aqui, mas vai funcionar. Ok. Tá empilhando, tá funcionando. 10, né? Empilhou ele vai empilhando em cima, pessoal, né? Depois ele vai tirando de cima, ó, 20, vai tirar o 20, depois ele vai tirar o 10 para desempilhar. Está funcionando então nosso algoritmo de pilha. A pilha foi destruída com sucesso. Então é isso, pessoal. Vocês devem assistir esse vídeo com calma e montar aqui, ó, nosso exercício de simulação aqui, que também é um algoritmo de pilha. É o mesmo algoritmo, mas tem algumas diferenças. E depois realizar a nossa tarefa. Ok? Muito obrigado a todos, aqueles que assistiram aqui a nossa videoaula de estrutura dinâmica LIFO. Até logo a todos.